mais saúde. Oferecimento: Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis, no showroom mais completo de toda a região. Experimente momentos únicos com procedimentos de estéticas inovadores. O cuidado que a sua pele merece está aqui. Ana Moura Estética. Ana, já sabendo, né, falando sobre essa micropigmentação e nanopigmentação, que a gente sabe que as técnicas foram evoluindo muito para trazer cada vez mais naturalidade, né, para o olhar. Fala um pouquinho pra gente a diferença, porque tem diferença, né, entre micropigmentação e nanopigmentação. Tem uma diferença muito grande e é uma dúvida que surge sempre quando a gente está trabalhando na clínica, é que a micropigmentação, antigamente, que também era conhecida como sobrancelhas definitivas, né, ela atingia uma camada mais profunda da pele, então ela era para ser uma coisa eterna mesmo. Qual o grande problema disso? Chegava uma hora que a pessoa não se identificava mais com aquele formato da sobrancelha, ou o pigmento degradava para uma cor ruim. Então, quando vocês veem sobrancelhas avermelhadas, acinzentadas, azuladas, esverdeadas, são pigmentos muito antigos que degradaram para tons errôneos, né? Então, a diferença entre a micro e a nano, ponto de partida é a camada da pele que atinge o pigmento. A nanopigmentação, ela é para atingir uma camada mais superficial da pele, justamente para ser um procedimento semi-permanente. Ela não é para ser definitiva. Justamente porque o tempo vai passando, às vezes a sobrancelha afina naturalmente, e muita gente vê que a sobrancelha, os pelos afinaram, mas a sobrancelha definitiva tá lá, aquele formato que a pessoa já nem tem mais. Ou então as técnicas atualizam e aí tá uma pegada de sobrancelhas mais grossas, como agora, que são sobrancelhas mais cheias. Teve uma fase que a gente era sobrancelha fina, e agora já tá o mais natural possível. O mais natural, sobrancelhas mais cheias, mais grossas, que valorizam o olhar de uma forma mais aberta, né? Inclusive, as pessoas têm tirado cada vez menos a sobrancelha de forma fina. É mais aquela famosa limpadinha mesmo, que é pra tirar o que tá mesmo em excesso. E a nano, ela vem com essa pegada de ser mais naturalista, a gente chama de fios estratégicos, que é justamente depositar esses fios aonde tá faltando, aonde tem falhas, normalmente na parte inferior das sobrancelhas, preencher mais mesmo. E também, além dela atingir uma camada mais superficial, tem a questão de que a lâmina é cada vez mais fina. É uma lâmina de 0,18 milímetros, então ela é assim, extremamente fina. Para imitar mesmo o formatinho de fio e eles serem bem finos, para trazer essa pegada mais naturalista possível. Eu sei que você é especialista em pé diabético. Isso. Eu nunca tinha nem ouvido falar sobre, e eu achei muito interessante, não só essa área, mas tudo que você estava me contando aqui nos bastidores, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre todo esse cuidado, toda essa profilaxia que a pessoa tem que ter, né? E que não é só adulto, né? Sim. Tem bebezinhos, tem crianças, enfim. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Então, assim, eu fiquei um tempo, né, só com o curso de podologia, né? Que é o técnico em podologia. Aí, nos atendimentos, eu vi que a procura maior seria os diabéticos. E assim, eu tinha um pouco de receio, não que os podólogos não podem atender, que não tem a especialização, mas assim, é mais delicado, né? A gente precisa procurar conhecimento, né? E aí eu fiz a especialização, né, de pé diabético. E assim, o menos é mais, né? Eu sempre procuro falar isso, no diabético menos é mais. E assim, além dos bebês, no caso, depois eu entro nessa parte, mas assim, os diabéticos, eles têm mais uma resistência, né? Eles acham assim que, não vai dar nada, né? Eu vou no pedicure, eu vou fazer normalmente, não vai dar nada. Só que dá, né? Geralmente, quem tem diabetes
é importante ter um podólogo, né? Passar mensalmente, fazer a limpeza, a podoprofilaxia, tanto que quem tem diabetes, né, que possui essa patologia, com o tempo pode sim perder a sensibilidade dos pés, né? Então, assim, dependendo do sapato que usa, ocorre bolhas, né? Então tem que ter alguém para supervisionar isso, né? E eu atendo vários, né? E a maioria dos diabéticos, eles vão a cada 20, 30 dias fazer o corte das unhas. Então as unhas ficam assim, com uma deformidade, né? Às vezes mais engrossas, mais assim, com descolamentos. Então assim, eu sempre falo assim que se você tem um problema, uma patologia e você não é portadora diabética, é mais fácil tratar. Dai, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a ozonioterapia. Tá, vamos lá. Ozônio, né, ozonioterapia é um gás medicinal que ele trata mais de 275 patologias da saúde. É um método usado hoje terapêutico, foi até aprovado esse ano passado pelo governo, tá? É usado para... Na verdade, o ozônio ele tem várias vias de aplicação e para cada paciente uma função. Então, ele tem a via auricular, que ele trata todo o trato respiratório, tá? Então, rinite, sinusite, asma, zumbido no ouvido, pós-Covid, que o pessoal teve muita falta de paladar, enfim. Tem a via de aplicação subcutânea, que é para a parte estética, né? A gente aplica para gordura localizada, olheira, diversas estrias. Esse da olheira é aquele que incha, que aplica, isso, que é ele isso, infla. Ele infla e aí... Ele consegue oxigenar, que na verdade o ozônio, como ele é um gás medicinal, ele transporta oxigenação para o nosso corpo e aí ele reproduz células boas. Então ele é antibactericida, ele é anti-inflamatório, ele é antiviral. Então, nossa, que legal. Ele tem muitas funções. Então, assim, para dor crônica, epicondilite, tendinite, problema de lesão, dor no joelho, enfim, várias patologias. A gente consegue fazer a aplicação, ele vai entrar ali e reestruturar aquele lugar. Para você ter mais qualidade de vida, né? Para dores, enfim. Tem a aplicação que é a via retal, que a gente fala, que é a via sistêmica, que a gente aplica e ele vai dentro do intestino. O intestino, como ele é um lugar de recepção de tudo, ele consegue receber esse gás com mais facilidade. E daí ele transporta para nossa corrente sanguínea. E aí ele leva toda a oxigenação e transporte melhor por essa via, né? Eu falo que a via sistêmica é a melhor via de aplicação. Então ele aumenta a imunidade, metabolismo, libido, disposição, a parte também emocional, de ansiedade, depressão. Por quê? Ele vai tirando inflamações que você tem ali no seu corpo. Então, por isso que hoje em dia eu falo, eu trabalho com a parte integrativa em conjunto com a ozonioterapia. Experimente momentos únicos com procedimentos de estéticas inovadores. O cuidado que a sua pele merece está aqui. Ana Moura Estética. Hoje em dia já não se olha mais para o indivíduo só uma coisa. Tem que olhar tudo, né? Para poder chegar até para poder ajudar essa pessoa da maneira que ela precisa realmente. E eu sei também que você faz constelação familiar, que é algo novo, que muita gente não conhece. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas questões. A importância desse olhar integral, né, como eu já mencionei, eu acho que é um olhar de sensibilidade, especialmente de sensibilidade, porque, por exemplo, na minha área de atuação, às vezes a pessoa chega com uma dor no ombro e ela fala assim pra mim: ai, doutora, do nada deitei e levantei assim. E eu costumo brincar, né, que esse do nada não existe, porque todas as nossas dores do corpo
são dores da alma. E o emocional está muito envolvido em tudo isso. Então, não só o emocional, mas todo o meio que a gente vive e que hoje eu chamo de ambiência, né? Então, eu posso escolher quais são os ambientes que eu quero estar, quais são as pessoas com as quais eu quero me relacionar, o meu comportamento. Mas para isso, para a gente chegar nesse nível, vamos dizer assim, né, de entendimento, o caminho para dentro, ele é muito importante. O que é o caminho para dentro? É a busca pelo autoconhecimento. E eu acredito que até a gente morrer, né, quando a gente escolhe esse caminho, a gente segue, porque sempre há algo para se conhecer e se aprofundar. E um desses caminhos para mim, e talvez o que transformou a minha vida, os meus relacionamentos e ainda tem transformado, é a constelação familiar. Eu conheci as constelações há 16 anos e eu estava numa fase muito difícil assim da minha vida, que a gente chama de emaranhamento. Então, sabe quando a gente fica assim andando em círculo, como o cachorrinho que corre atrás do rabo, e eu não via um norte, vamos dizer assim, né? E todas as minhas buscas me levaram até a constelação. Então eu fui assistir uma palestra e aquilo me pegou, me fisgou. E eu falei, é isso. E dói olhar para dentro, sabe? Porque a gente tem que se curar o tempo todo. Crescer dói, mudar dói, abandonar coisas, né? Ou não digo abandonar, mas se despedir de algumas pessoas, situações, processos, dói. Mas também é libertador. E a partir do momento que eu conheci, eu comecei a me trabalhar. E depois de me trabalhar, e durante todo o período de formação também das constelações, né? Porque a gente se trabalha o tempo todo. É só a partir de mim que eu posso levar algo para o outro. Porque a gente não pode falar do que não vive. Sim. Senão a gente tá falando de algo irreal, né? Então eu acredito que o exemplo, ele é muito mais importante do que as palavras que às vezes saem da boca e iludem. Então esse processo todo de formação das constelações, e eu achava também que era para talvez ajudar outras pessoas, mas primeiro foi para mim. E tudo aquilo que eu fui buscar dentro das minhas formações, hoje eu sei que primeiro foi para mim, né? E as constelações, eu falo que é uma cirurgia na alma, assim, sabe? Elas trazem à luz, muitas vezes, o que está oculto, um emaranhado, um nó que às vezes a gente não acha a ponta, né? E de repente aquilo começa a clarear. E como eu disse, às vezes dói. E muitas pessoas acham que... Eu não digo que acham que é um milagre, mas vai resolver todos os meus problemas. Se eu estiver disposta a mudar. Então eu digo que as constelações são uma postura de vida. Você vê algo que está oculto, aquilo é trazido da sombra para a consciência, mas e agora? O que eu vou fazer com isso que eu vi? Como eu vou mudar essa postura para trazer mais leveza para minha vida, para melhorar as minhas relações, a minha saúde, a minha prosperidade, as minhas finanças, a minha vida como um todo, né?
Então hoje eu também atuo com as constelações. E me fala uma coisa. Primeiro eu queria que você falasse da importância, claro, da profilaxia, para que a pessoa realmente não precise, porque o canal, a gente sabe que o tratamento de canal já existe ali uma infecção que precisa ser parada, precisa ser tratada, né? E isso vem porque existia uma cárie ali e essa cárie, né, não foi tratada na hora que precisa. Então, assim, qual é o sintoma? Existe algum sintoma? Sim, sim. O tratamento ele pode ser indicado basicamente em três problemas, né? Uma fratura do dente, bateu, fraturou, expôs a polpa do dente, que é o tecido mole, né? Onde tem vascularização, feixes nervosos, né? Então, às vezes a pessoa foi morder alguma coisa, quebrou o dente, expôs a polpa ali, sangrou, vai ser necessário fazer o tratamento de canal. Às vezes quando criança caiu, bateu os dentes, traumatizou, acontece o rompimento desses vasos, né? Acontece às vezes uma isquemia que não vai aparecer ali no momento, né? Depois de alguns anos o dente vai escurecer, às vezes vai aparecer uma bolinha de pus também é um caso indicado para fazer canal. E o mais comum, que é a evolução da cárie, né? A pessoa não tem o costume de ir no dentista, às vezes não passa um fio, então fala, nossa, doutor, eu escovo o dente tanto, mas não passa um fio dental, então a cárie começa pela lateral do dente, e quando vê, nossa, eu sempre olhei meu dente, não vi nada, faz a radiografia ali, tem uma cárie entre o dente e outro pela falta do fio dental. Então a gente sempre pede para tá indo lá 6 meses, a gente pede 6 meses, que é mais ou menos aí o tempo mais comum, né, de quem procura o dentista para sempre estar mantendo a saúde bucal, né? Faz a limpeza, faz a profilaxia, tá sempre ali fazendo um controle radiográfico, né? Achou a cárie, trata a cárie. Ah, doutor, e agora? Meu dente tá latejando, tá pulsando, né? Provavelmente você precisa de um tratamento de canal. Doutor, eu tomo um gelado, meu dente dói. É isso que eu ia te perguntar. O gelado nem sempre é o tratamento de canal, tá? Às vezes é só uma sensibilidade. A gente dá pra tratar com uma pastinha, alguma coisa assim, né? Mas aquela dor assim, nossa, eu como, doeu, demora pra passar. Colocou um gelado, demora pra passar, fica ali. Ali já pode ser uma polpa inflamada. E o quente, quando a pessoa toma? O quente, geralmente, a gente já parte para uma necrose pulpar, né? Geralmente, quando você sente aquela dor com o quente, que só o gelado passa, nossa, doeu, coloca uma água gelada, já chegou bastante paciente com água gelada na boca. Ali já é o começo de uma necrose, né? Já tem uma infecção, já tem um trauma, já tem alguma coisa acometendo aquele dente, né? E aquela região, aquele feixe nervoso ali, ele já é o feixe sanguíneo, aquela parte da irrigação, já tá morrendo, né? Então, por vezes o quente dói, o gelado que alivia. Também já é um indício que você está precisando de um tratamento de canal. E agora vamos falar um pouquinho sobre casamento, sobre relacionamento familiar. Tem uma frase, né? Casa dividida não prospera. E isso é muito real. É um princípio, na verdade, né? Jesus disse isso e é um princípio. Casa dividida não prospera, né? E assim, a gente pode trazer para a abordagem do casamento, mas casa dividida não prospera num relacionamento de amizade, num relacionamento de trabalho, numa sociedade. Se um quer remar para um lado e outro para o outro, não prospera, né? Não tem resultado bom. Mas, trazendo para a questão do casamento, como você perguntou, um exemplo de um esposo ou de uma esposa que entra nessa jornada de autoconhecimento, de inteligência emocional, enfim, sozinho. O meu esposo não entrou, mas eu vou. Então, aparentemente está dividido. Aparentemente não vai prosperar. Mas entende que isso é um processo. Você está entrando nessa jornada sozinha, mas a sua mudança vai gerar a mudança nas pessoas que você está em volta, né? Que você está em volta. Então, é acreditar que momentaneamente, porque quando você tem a clareza disso, casa dividida não prospera, você não quer a divisão em mais nada. Porque você sabe que é princípio, você sabe que Deus habita na unidade, né? Então eu preciso ter a unidade.
É unidade. É unidade. Quando você escolhe aquela pessoa, né, para estar com você, Sim. vocês viram uma pessoa. Uma só carne. Uma só carne. Então, assim, realmente não tem como dividir. Você não tem como não ser afetado pela situação que acontece com o seu cônjuge e vice-versa. Sim. Né? Porque vocês estão unidos em uma só carne. Agora sim, sempre, é lógico que a gente tem que ver os relacionamentos, né? Eu sempre digo que o divórcio é a última opção, né? A menos que haja agressão física. A mulher não tem que se expor à agressão física esperando a mudança do marido, de jeito nenhum. Traições repetidas, né? Uma coisa que eu sempre falo, uma ocorrência não gera incidência. Então, se de repente aconteceu uma traição, aconteceu alguma coisa, opa, vamos conversar, vamos perdoar. Isso para marido, mulher, para amizade. Tem amigo que você confidencia uma coisa, ele te trai. Aí você confidencia de novo, perdoa, ele te trai. E isso vai indo. Uma ocorrência não gera incidência, perdoa. 2 ocorrências, 3 ocorrências, vai gerar incidência. Aquela amizade já não na verdade, só você que está sendo amigo. Não houve. O que faltou aí? Arrependimento. Quando existe um arrependimento, a pessoa te feriu, te traiu. E, cara, foi realmente, vocês estavam vivendo um momento ruim no casamento, houve uma traição, tá? Aconteceu pontualmente. Um amigo que te traiu, tal. Agora, a pessoa reincide. Reincide você perdoando. Essa tolerância faz mal pro outro que você tá perdoando. Você está criando, você está gerando cada vez pior o caráter dessa pessoa quando você não dá um basta. Entende? Então, às vezes a gente acha que ficar perdoando... Não estou dizendo que não tem que perdoar. Jesus fala 70 vezes 7 por dia. Mas você vai ter que perdoar essa pessoa, sim. Porque aí a gente volta a falar de perdão. Mas você não vai poder mais conviver com essa pessoa. Porque um marido que bate na mulher sucessivamente, você vai ficar lá até ele te matar? Não, você perdoa ele, só que você se afasta dele. Gente, obrigada. Até semana que vem. Um beijo e até lá. Mais saúde. Oferecimento. Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis no showroom mais completo de toda a região. Experimente momentos únicos com procedimentos de estéticas inovadores. O cuidado que a sua pele merece está aqui. Ana Moura Estética.